pela SBDD-TV. Gostaria de, primeiramente, agradecer à presidente Flávia Zanini pela honra, pelo prazer de estar presidindo um painel com tantas referências que tenho no direito desportivo, com pessoas de produção de tamanha relevância. Professor Ângelo Vargas, nosso homenageado de hoje, professor Domingos Zainag, que certamente foi minha primeira grande referência no direito desportivo, Martinho Neves Miranda e professora Eliane Cunha Gonçalves. Eu agradeço a todos por poder dividir essa mesa com vocês, para falar de um tema de tamanha relevância, que é o esporte e a educação. Muitas vezes a gente pensa no esporte de uma forma limitada, mas a Unesco, de forma recorrente, destaca o papel do esporte como poderoso veículo para a educação. Então, acho que essa mesa ela vai trazer uma discussão extremamente importante e interessante para todos aqueles que fazem parte do universo desportivo, para todos aqueles que fazem parte do universo da educação e para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão vinculados ou ligados a isso. Para começar o nosso painel, eu passo a palavra para a professora Eliane Cunha Gonçalves, para a sua exposição em 15 minutos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, presencialmente, virtualmente. Agradecendo inicialmente por estar participando de tão grandiosa mesa, a SBDD pelo convite, em especial a doutora Flávia, a Ibrachina por todo o apoio ao evento e por todos que estão aqui, muito obrigada. A temática que a gente vai falar é uma temática muito discutida, porém a gente precisa de ações mais concisas, principalmente a nível de políticas públicas. Quando a gente trata de educação e esporte, aí eu vou inserir também o campo da saúde, porque a gente acaba não tendo como distinguir essas três partes. A gente tem o artigo 6º da nossa Carta Magna, que fala como um direito social. Então, vamos colocar a questão da educação e do lazer. E a gente tem o artigo 217, que fala sobre a inserção do desporto. Então, quando a gente fala em educação e desporto, ou propriamente o esporte, a gente vai falar de uma linha que eu falo que é a semente da saúde, que é a educação física escolar. Por que semente da saúde? Porque a gente tem hoje, no nosso país, 52% da população sedentária. E esses dados, depois da pandemia, serão muito mais alarmantes. E nós temos hoje uma sociedade que não está tendo a cultura da prática da atividade física. O que significa isso? 90% das doenças poderiam ser minimizadas se as pessoas praticassem mais atividades físicas. Então, com isso, a gente está dizendo que nós teremos uma população com várias enfermidades. E o próprio Covid veio aí para nos mostrar que a falta de atividade aumenta a incidência de inúmeras doenças. E o próprio Covid aumenta a probabilidade de maior risco, inclusive, de mortalidade. Risco esse que ele pode ser amenizado pela educação, pela prática esportiva e, consequentemente, pela assiduidade da atividade e do exercício físico ao longo da sua vida. Nós temos crianças hoje que não têm a educação que eu estou colocando é ensinada dentro de casa, que não tem essa educação para a prática da atividade do brincar, por exemplo. Alguns dados, como a própria tese que eu tive o prazer de ter o professor Ângelo Vargas como meu tutor, que a gente fez um processo de estudo da prática da atividade e da questão da utilização dos jogos eletrônicos antes e durante a pandemia, onde a gente viu que os dados são alarmantes, principalmente no aumento do tempo com computador, com celular, com tablet, com jogos eletrônicos. E esses dados também pontuam por meu outro tutor, professor Carlos Neto, onde ele coloca que existe uma inversão entre a prática do jogo
e o aumento das doenças mentais nas crianças. O que isso significa? Que nós teremos crianças mais enfermas ao longo do processo de vida. E crianças enfermas, como consequência, teremos adultos também enfermos. E o que isso tem a ver com o esporte e a educação? Como eu coloquei, a educação física escolar, ela pode mudar esse parâmetro, visto que nas séries iniciais a educação física foi retirada no nosso país. E agora, no ensino médio, a gente passa a ter uma vez por semana, onde as diretrizes da Organização Mundial de Saúde nos norteiam que a prática da atividade física nos adultos deveria ser pelo menos 150 minutos, e nas crianças e nos idosos, pelo menos 300 minutos por semana. Então, essa educação que vem lá de base, que a gente está falando da educação do esporte, do entender esse crescimento, obviamente que a gente às vezes pensa só no esporte de alto rendimento, mas o esporte ele precisa vir da infância, porque é de lá que começa, como a gente viu em temáticas tão expressivas, na discussão, por exemplo, do alto rendimento da própria ginástica artística, em que as crianças começam com 3, 4, 5 anos de idade. E, infelizmente, a gente está tendo cada vez menos o início desse esporte na escola, que seria o berço de tudo. Então, a gente tem dados que são alarmantes em todos os aspectos quando a gente fala de esporte e, principalmente, quando a gente fala de educação, visto que a gente tem que ver a educação como ponto de vista magnânimo, como ponto de vista em que, fazendo parte do nosso dia a dia, é muito mais fácil da gente ter inúmeros dados, como apontados anteriormente, amenizados, inclusive nos nossos próprios cofres públicos. Por quê? Menos doenças, menos problemas, inclusive no nosso sistema de saúde. Porque se temos uma população mais enferma, com inúmeras doenças, a gente não tem condições de alcançar toda a nossa população. Então, hoje, com esses dados do sedentarismo que foram colocados, com mais de 52% da população, e, inclusive, os dados também de sobrepeso e obesidade, que já atinge 56%, porque, tendo uma população sedentária, aumenta a obesidade. Então, a obesidade hoje, a partir de 2013, ser tratada como uma doença, então a gente pode dizer que a gente tem uma população cada vez mais doente. E o que fazer? Penso eu que a educação ela precisa vir da área escolar, como a Unesco coloca hoje a educação física escolar como sendo base para uma população mundial, para a gente diminuir essas doenças que a gente está vendo e inúmeras doenças que eram de indivíduos com faixas etárias mais elevadas e hoje a gente está vendo cada vez mais precoce. Então, aqui, como a gente estava falando do artigo 6º e do artigo 217 como um direito social, um direito de todos, a gente está vendo esse direito cada vez mais sendo podado da população brasileira, visto que a gente não está tendo políticas públicas, ações públicas e, inclusive, a preocupação dos nossos políticos e também de ações públicas para a gente amenizar esses dados. Então, aqui vem a preocupação, aqui vem o questionamento, aqui vem a questão. A educação física como a base de tudo, a semente, e tendo a educação dentro da escola, o esporte passa a ser consequência. Consequência de quê? De ter regras, de entender a cidadania, de entender a saúde, de entender todo esse complexo que a gente está colocando aqui de dados, que só serão diminuídos a partir da educação. É o que eu tenho aqui a transmitir e colocar como uma reflexão que nós também, como pais, avós, precisamos mudar a nossa cultura dentro da nossa casa. Então, hoje, a própria Organização Mundial de Saúde não coloca só como o governo culpado desta educação, mas a educação também vem da comunidade, a educação vem do ambiente que se vive, mas principalmente da família. Então, fica aqui a mensagem que também nós precisamos mudar um pouco nessa questão. Muito obrigada, obrigada mesmo, obrigada a todos os participantes. Obrigado, Eliane, pela contribuição. E agora eu passo a palavra ao professor Martinho para a sua exposição. Acredito que nós tenhamos uma exibição de slide agora. Vou preferir falar em pé, posso?
Bom, pessoal, tá bom? O som tá bom? Tá, né? Bom, boa tarde a todos. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui e agradecer, mandar um abraço a todos, e em especial a doutora Flávia Zanini, que é a responsável última por eu estar aqui. Eu acho que ela não está aqui agora na palestra. Porque a câmera está aqui. Ah, tá. Bom, eu queria falar em relação à educação sobre uma vertente, sobre o papel, a conduta dos atores esportivos e como isso influi nas relações jurídicas e como é importante nós reeducarmos a nossa sociedade nesse sentido. Eu vou trazer alguns exemplos até relativamente recentes, para a gente ver o quanto que é importante nós mantermos um padrão. Oi. Tá bom agora? O quanto é importante nós mantermos esse padrão, essa coerência de comportamentos. O apóstolo Paulo, que foi considerado talvez o grande relações públicas do cristianismo, ele na segunda carta que ele mandou para Timóteo, ele disse que nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O apóstolo Paulo já ali vislumbrava o fato de que não basta você ser um bom atleta, não basta você ser um bom competidor. É preciso que você siga uma ritualística, é preciso que você observe regras importantes. Essa lição do apóstolo Paulo, ela atravessa os séculos e vai encontrar praticamente a sua reprodução 2000 anos depois, na nossa lei 1615, onde se coloca que é um dos deveres do atleta também de respeitar as normas relativas à ética e disciplina esportiva. Essas regras, que podem ser expressas ou tácitas. As expressas estão no CBJD, na Lei 9.615, no Estatuto do Torcedor, e daí por diante. Eu queria enfocar um pouco nas normas tácitas, naquelas que às vezes nos passam despercebidas, e que não passou despercebido pelo legislador da Lei 9.615 de forma não muito técnica, mas em que ele coloca que os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato são absolutamente fundamentais, com padrões de comportamento a serem adotados por todos os atores esportivos. Tanto isso é verdade que a boa-fé objetiva e a função social do contrato estão logo no início da teoria geral dos contratos do nosso Código Civil. Logo nos artigos 421 e 422 do nosso Código, você tem a consagração desses dois institutos. E é sempre bom a gente lembrar que a boa-fé objetiva ela é endógena, ou seja, ela se preocupa a regular as relações entre as partes, enquanto que a função social do contrato ela é exógena. Ela se preocupa nos efeitos que o contrato irão produzir em relação ao corpo social. Então, começando aqui pela função social do contrato, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Como nós bem sabemos, a função social do contrato ela tem por objetivo relativizar, suavizar o princípio da relatividade contratual, em que o contrato ele não se presta apenas e tão somente para regular as relações entre as partes. Esse contrato precisa ter respeito, precisa respeitar valores importantes do tecido social. Era o exemplo, é uma hipótese então, que não é comum, mas é importante para a gente atentar para a sua repercussão, que é o caso, primeira figura que eu coloco lá em cima é do Manuel Hockenheim. Ele participava de um campeonato de arremesso de anão, ele era contratado... Ele era contratado, e agora ficou alto mesmo, agora se não escutar... Ele era contratado por um clube de uma cidade ali próximo de Paris, uns 20 e poucos quilômetros de Paris, e ele participava, ele era o objeto do campeonato, ele era arremessado num campeonato de arremesso de anão. A prefeitura de Montanha-sur-Orge suspendeu essa atividade, o próprio Manuel Hockenheim recorre contra a justiça, contra o seu empregador, dizendo, olha, eu tenho interesse em continuar, para mim é bom, é interessante. O caso vai até, ele recorre a todas as instâncias, chega até a ONU,
em que a ONU diz, não, esse contrato não atende à sua função social. Esse contrato não respeita valores básicos da dignidade da pessoa humana. Avançando um pouco, a gente tem um caso bem recente, que é a contratação do Lionel Messi, em que toda a imprensa noticia que houve quebra de todo e qualquer padrão de fair play financeiro. E aí a questão que se coloca é, esse contrato que foi bom para o Messi, foi bom para o PSG, será que é bom para a sociedade esportiva? Será que respeita valores importantes que a sociedade esportiva busca preservar? Não custa nós lembrarmos que o PSG ele é propriedade da Qatar Sports Investments, que é um fundo ligado ao Fundo Soberano do Qatar. Em outras palavras, quem é dono do PSG é o Qatar. E o Qatar, como todos nós sabemos, é acusado da prática de de quebra de vários princípios de direito internacional, é acusado da prática de sport washing, que é a lavagem da imagem através do esporte, e é apontado como um dos grandes financiadores do Talibã, o que não passou despercebido na semana passada, do Charlie Hebdo, desse jornal polêmico, que fez uma charge associando o Talibã ao Messi, a contratação do Messi. Se vocês conseguirem observar, ali tem pessoas de burca, e uma das burcas está com o número 30 do Messi, onde se diz, Talibã, c'est pire que ce qu'on pensait. É pior do que aquilo que nós imaginávamos. Né? Então, será que o princípio da função social do contrato está sendo observado? É fato de que, no direito francês, a gente não tem um princípio da função social dos contratos. Se você colocar até aí no Google, você não vai achar nada sobre esse assunto, porque a tradição civilista francesa é uma tradição privatista, enfim. Mas é uma questão para nós pensarmos. Bom, além da boa-fé, da função social do contrato, a gente tem a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, como nós sabemos, ela se diferencia da subjetiva. A boa-fé subjetiva, ela se preocupa com o estado de consciência do sujeito, enquanto que a boa-fé objetiva, ela se preocupa com o agente que se relaciona com aquele sujeito. Então, na boa-fé subjetiva, eu me caso com alguém que já é casado, cometo uma bigamia sem ter conhecimento, a lei vai e protege o nubente que tinha desconhecimento. Aqui é boa-fé subjetiva. Na boa-fé objetiva não é nada disso. Na boa-fé objetiva, a gente se preocupa com o que o nosso comportamento irá gerar na nossa sociedade, que é pautado pelo binômio lealdade e confiança. E uma pessoa, há 2.500 anos, e aqui eu faço uma homenagem aqui ao Ibrahim, que foi o Confúcio, ele já dizia, olha que homem espetacular, há 2.500 anos ele já dizia que a lealdade e a confiança são as coisas mais importantes do indivíduo. Ele ali já plantava as sementes da boa-fé objetiva. E a boa-fé objetiva, ela também vem, séculos depois, sendo reproduzida, como na sociologia, em que o pai da sociologia, que foi o Emile Durkheim, ele diz que os indivíduos são levados a determinadas maneiras de agir, pensar ou sentir devido a forças externas. Assim, independentemente das vontades e escolhas individuais, as pessoas adotam hábitos de acordo com o que é pré-estabelecido pela sociedade. Durkheim pega emprestado do teatro o termo de papel, que papel é utilizado até hoje pelos atores. Então, todos nós temos um papel, que Durkheim chamou de papel social. Traduzindo isso para o direito, nós temos a boa-fé objetiva. Qual é o papel que se espera de um atleta, de um dirigente, de um treinador, e etc. Bom, nós temos uma função tridimensional da boa-fé objetiva. Eu queria me ater só às duas últimas funções, que a função hermenêutica não nos interessa tanto. Vamos falar da função corretiva e da função integrativa da boa-fé, sendo que a função corretiva ela tem por objetivo eliminar abusos que sejam praticados por alguém que esteja no suposto exercício de um direito, ainda que amparado em norma legal. Então, dentre
os elementos da boa-fé objetiva, a gente tem exceptio doli, em que não se permite a alguém agir para prejudicar uma terceira pessoa, ainda que esteja amparado num suposto bom direito. Então, eu trouxe aqui um exemplo que foi o caso da rescisão indireta do atleta Kleber, gladiador, em que ele foi colocado para treinar em separado no clube. E o fato de colocar um atleta para jogar ou não é uma prerrogativa do empregador. Mas deixar esse atleta ao relento, o treinamento em separado vem sendo considerado como uma prática de assédio moral. E o Kleber conseguiu obter na justiça exatamente com base na exceptio doli, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. O segundo elemento da boa-fé objetiva é o venire contra factum próprio, em que se veda a uma pessoa adotar comportamentos contraditórios e que venha no sentido contrário a uma postura inicialmente adotada. Eu trouxe o caso aqui do Gustavo Scarpa, que foi um jogador do Fluminense, eu acho que está no Palmeiras hoje, eu não sei se já saiu do Palmeiras. O que o Gustavo Scarpa, ele pleiteia a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, alegando, e com fundamento jurídico, porque tem fundamento na lei, por falta de pagamento de 6 meses de FGTS por 3 meses do contrato de imagem. Gustavo Scarpa teve o seu pedido sendo julgado improcedente pelo juízo de piso, exatamente com base na boa-fé objetiva. Por quê? Porque esses atrasos em relação que o Gustavo Scarpa reclamava e que eram devidos, eram em relação ao contrato anterior. E ele prorrogou esse contrato, ele renovou, melhor dizendo, esse contrato. Ora, o que disse a juíza? Se esse atraso fosse o real motivo para que ele rescindisse o contrato, ele teria feito antes. Na verdade, o que o atleta queria era se livrar da pesada multa da cláusula indenizatória, da cláusula compensatória desportiva, e arrumou esse pretexto para se ver livre dessa penalidade. É o que ela fala depois, no final da sua sentença. Então, o venire contra factum próprio, ele proíbe esse tipo de comportamento contraditório. Você tem um outro caso, que foi o caso do Paulo Baier, em que o presidente do Atlético Paranaense deu uma entrevista dizendo que renovaria o contrato do jogador. O Paulo Baier já estava em final de carreira. E disse que renovaria, disse publicamente isso. Só que chegou na hora, não renovou o contrato. O Paulo Baier, com base no venire contra factum próprio, ele move uma ação contra o clube. Por quê? Porque ele depositou as suas esperanças naquela renovação. Ele não recebeu, ele abriu mão de receber outras propostas de emprego. E o clube, com um comportamento contraditório, teria provocado danos à carreira desse jogador. Bom, então, o venire é assim, você tem um comportamento inicial de uma pessoa, a outra parte acaba tendo uma expectativa em relação a esse comportamento, ela investe nessa expectativa, só que depois ela se depara com um comportamento contraditoriamente adotado no início pela sua contraparte. Um outro elemento da boa-fé objetiva, da função corretiva da boa-fé objetiva, é o tu quoque, em que alguém viola uma norma jurídica e quer se aproveitar do fato de violar a norma jurídica para obter algum tipo de ganho, ou seja, alguém que quer se beneficiar da sua própria torpeza. E esse é um caso que aconteceu agora, semana passada, em que a FIFA reconheceu a possibilidade da aplicação da cláusula antirrival. O que é a cláusula antirrival? Um clube negocia o jogador contra o clube com uma condição de que, se esse clube vender esse atleta para um clube em relação ao qual ele seja um rival, vai ter que pagar uma determinada indenização. Eu não tenho dúvidas de que essa cláusula ela é abusiva, que essa cláusula viola princípios fundamentais, como da livre iniciativa, da liberdade de trabalho, o da liberdade econômica. Né? Mas só que há um outro princípio que é muito mais importante, que é o princípio da lealdade, da confiança, e que é o princípio do tu quoque, em que
O Torino, que sabia muito bem que teria que pagar essa cláusula, depois já alega na FIFA, olha, essa cláusula é inválida. Poxa, mas como é que você vai alegar uma cláusula inválida se foi você mesmo que assinou e concordou com esse tipo de cláusula? O TUCOAC veda esse tipo de comportamento. Bom, me aproximando do fim, a gente tem agora a função integrativa da boa-fé objetiva, em que vários deveres correlatos e que surgem do fato de nós celebrarmos um contrato, seja ele qual for. O primeiro elemento é o primeiro dever, é o dever de informação, em que compete a uma das partes esclarecer todos os fatos relacionados ao cumprimento e execução daquele contrato à sua contraparte, ainda que possa lhe causar prejuízos. O caso que eu trago foi o que aconteceu com o jogador Everton Costa. O Everton Costa, ele era um jogador do Santos, foi negociado com o Vasco, ele teve uma arritmia cardíaca em campo, jogando pelo Vasco, quase morreu e foi obrigado a encerrar sua carreira porque era portador de um mal de Chagas. Ele não sabia disso, o Vasco não sabia disso. E o Everton Costa ajuiza, então, uma ação contra o Santos, alegando descumprimento da função integrativa da boa-fé objetiva, basicamente do dever de informação. Alega o Everton Costa que o Santos simplesmente não o esclareceu desse fato. Bom, a gente tem um caso aqui também surreal, que foi um jogo de Masters realizado no Nordeste, em que era prometida a vinda do Canidia, famoso jogador argentino. Bom, o fato é que o Canidia não apareceu e colocaram um genérico, digamos assim, do Canidia, e colocaram um sujeito com uma banana, um sujeito louro, né, para fingir que aquele jogador era o Canidia. Então, olha o dever de informação aí. Eu preciso esclarecer o meu patrocinador, eu preciso esclarecer o público que eu tenho um problema na execução desse contrato. O segundo elemento da boa-fé objetiva, da função de integração da boa-fé objetiva, é o dever de proteção. Se for o caso do Denner, em que o Denner foi contratado por empréstimo do Vasco junto à Portuguesa e o Vasco não fez o seguro de vida do atleta. O Denner morreu e a Portuguesa cobrou do Vasco o seu dever de proteção de um bem, entre aspas, do outro, porque o Denner pertencia à Portuguesa. Bom, eu queria terminar falando do dever de lealdade, né, que o caso talvez mais comentado destes Jogos Olímpicos foi, não uma conquista, não foi uma vitória, mas foi alguém que cumpriu com o seu dever de lealdade com a sua equipe, que foi o caso da Simone Biles. Né? Ela poderia muito bem ter competido, ela poderia ter prejudicado a sua equipe, mas ela foi leal com a sua equipe. E ela disse, olha, para mim não dá. E a equipe também foi leal com ela, porque não revelou quais foram as reais causas pelas quais ela não poderia competir, porque dentro do dever de lealdade está o dever de guardar sigilo. E aí, eu vejo aqui um caso diametralmente oposto, que é o caso do nosso querido Cristiano Ronaldo. Vocês acham que o Gajo foi leal com o seu patrocinador? Vocês acham que ele foi leal com aqueles que gastaram fortunas na realização da Euro, e que ele recebeu por isso, ele não estava lá de graça? Vocês acham que ele foi leal com eles? E, por último, nós temos o dever de cooperação, que você precisa fazer com que a outra parte também se beneficie dos seus negócios, ainda que você não esteja competindo, que foi o caso do Ryan Lochte, que cometeu ilícitos fora, desvinculados da sua atividade esportiva, mas que afetaram profundamente o seu patrocinador, os seus patrocinadores. E o princípio da boa-fé objetiva está previsto no Código, poderíamos dizer, no Código Civil americano, que é o Uniform Commercial Code. E, finalizando, você tem um caso Tupiniquim, né, do nosso Daniel Alves, em que ele também foi acusado de não cooperar
com seus patrocinadores, porque ele tinha um braço fraturado e foi flagrado batucando um tantã com esse braço fraturado e ele não estava atuando pelo São Paulo. Será que esse atleta estaria cooperando com a imagem do seu clube? E aí eu me lembro da famosa frase de César, que dizia que a mulher de César não precisava ser honesta, precisava parecer também. Né? Então, eu me despeço de todos fazendo uma pergunta: como resolver tudo isso? Eu volto para o tema central do nosso painel, é através da educação. Infelizmente, a nossa sociedade tem muita informação, mas pouca educação. Uma criança de 7 anos, ela detém o mesmo grau de informação de que um imperador romano no final de sua vida. Isso é um negócio fantástico, espetacular. Mas só que, ao mesmo tempo, nós temos, pela primeira vez na história da humanidade, o QI dos filhos muito inferior ao QI dos pais. Por quê? Porque a nossa sociedade está presa, apegada à informação, mas muito pouca cultura, muito pouca leitura. E só através da educação é que a gente pode mudar esse paradigma. Muito obrigado. Muito obrigado, Martinho. Certamente uma brilhante exposição, que não vai ser menos brilhante a próxima exposição do professor Zainag. Com certeza teremos aí mais informação extremamente valiosa. Professor Zainag, por favor. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, que a minha presidente fez para participar desse evento, também a Sara, o Wanderson e o Carlos Ramalho, cumprimentá-los pela excelência do evento, ao Thomas Ló por nos ceder o espaço para nós aqui somos da vida acadêmica, e não da vida do esporte propriamente em si. Quantos são os sedentários que a professora falou? Eu estou nessa. Eu estou nesse 52, mas eu tenho um passado de atleta, tanto que eu peguei a Covid e não foi mais que uma gripezinha. Tenho, como é que fala? Memória muscular, genética, mas eu quero falar com vocês, eu era um praticante de futsal, na época chamava futebol de salão, a bola era pesada, as regras mais rígidas, não é essa coisa fácil de hoje. Se fosse esse futebol de salão de hoje, eu não estaria aqui, eu teria jogado para valer. Mas eu quero fazer um misto das duas primeiras falas. E eu começo convidando a todos que, depois que assistirem aqui no YouTube, os que estão em casa também, entrem na página do Núcleo Zainag, que lá tem um vídeo de 2 professores do tempo que eu tinha um programa na TV Justiça chamado Direito Desportivo em Debate. É um dos primeiros programas. Eu peguei num outro canal e joguei no meu, onde esses 2 professores falam sobre ética no esporte. Um deles não está mais entre nós, o professor Luiz Carlos de Azevedo, professor titular de História do Direito do Largo São Francisco, e o outro professor Mercier, Antônio Mercier. E eles falam sobre ética. E eu não vou contar o final, porque é interessante o que o professor Luiz Carlos, que era uma honra ter trabalhado com esse homem durante alguns anos na universidade, não na USP, mas no Unifiel, o que ele fala sobre ética no esporte. E essa mesma entrevista, eu não lembro se eles contam um outro episódio que o professor Mercier espalhava na faculdade, que vai ao encontro do que você falava, professora. Quando eles eram meninos, então, hoje o professor Mercier é um homem que está chegando nos 90 anos. Então, veja quanto tempo faz. Há 80 anos, eles, no Colégio São Luís, para quem não é de São Paulo, colégio ali na Avenida Paulista, colégio de classe média alta, eles, nas aulas de educação física, eles aprendiam a fazer trincheiras. Trincheiras. Os jovens eram preparados para a guerra.
E o professor Mercier contava que o professor Luiz Carlos, que sempre foi um intelectual, o professor falou, vão fazer trincheiras. Ele ficou do lado, olhando todos fazendo as trincheiras. Deixa eu só olhar aqui. E falaram, ô, Luiz Carlos, você não vai ajudar? Ele falou, não, porque na guerra eu serei o comandante, eu vou orientar vocês. Esse professor Mercier conta para o professor, aqueles que estavam no buraco, na trincheira, saíram e ele foi sozinho. Porque foi dedado pelo seu amigo, que até a sua morte continuou seu amigo, não sei como. Bom, o que isso tem a ver com educação? Eu quero voltar um pouquinho, então, na história. A educação física, e aqui, se eu falar bobagem, eu estou com 2 grandes estudiosos de educação física, né? A educação física, ela surge legalmente ou legislativamente, que esse é o termo melhor, no Brasil no século XIX. Quando a gente pega ali, após a República, os primeiros decretos republicanos traziam a obrigatoriedade da esgrima, da ginástica, da equitação, não é isso? Uma vez dando aula sobre, que é um tema que eu gosto, de história do direito desportivo, uma vez dando aula, eu falei, na Marinha também. Um aluno falou, e na aeronáutica não tinha nada? Eu falei, não, porque ainda não tinha avião. Eu falei, não tinha aeronáutica e é que ninguém deu a ideia, que era capaz de ir lá atrás criar um Ministério da Aeronáutica, mesmo não tendo avião. Eu brinco, eu dou aula na Bolívia há muitos anos, e a Bolívia tem marinha, coincidente, só que não tem mar. Eles falam que é por conta do Lago Titicaca, que é um mar a 4.000 metros, né? Não deveria ser marinha, deveria ter algum outro nome, mas isso não vem ao caso. Então, vocês vejam, a educação física, ela surge como ensinamento militar. Marinha, infantaria, não é isso? E junto com esgrima, equitação. Que mais que tinha, professores? Eu estou tentando lembrar. Marinha, era equitação, a ginástica, esgrima. Tinha mais alguma coisa que eu não lembro. Bom, também corrida, tudo isso. O atletismo. Então, a educação no esporte vem de ensinamentos militares. Eu, que fui estudar bem depois já tinha o quê? Quase 50 anos, né? Quase de república, que eu nasci em 59. Eu passei os 4 anos do ginásio e os 3 anos do colégio com 3 dias por semana professora de educação física. E o nosso professor, que era meu técnico no futebol de salão, era um capitão da aeronáutica, em pleno regime militar. Dentro do ensinamento dos meus pais e com o dele, meus pais eram mais amorosos, mas falavam para eu não fumar. E esse professor dizia que quem fumasse, além de perder lugar no time, teria que engolir um cigarro aceso. Eu imaginei que um cigarro aceso deve engasgar. Então, resolvi não fumar. Eu falei, esse negócio vai dar muito trabalho, né? Engolir um cigarro já não deve ser legal. Aceso, então... Então, tinha essa preocupação. E o mais interessante, o professor Ângelo sabe disso, que quando terminava, primeiro, informa. Você tinha já um ensinamento militar. Espaço entre um e outro, marchar. E quando terminava a aula de educação física, o que nós falávamos, Ângelo? Fora de forma, marche. Todos gritavam bem alto, Brasil. Era essa a educação que permeou a República até os anos 80, o final dos anos 1970, 80, portanto, do século passado. Vem a democracia e, equivocadamente, não deu tanto valor à educação física dos jovens, porque eu creio que, na mentalidade dos dirigentes de 85 para cá, isso remontava a militarismo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós tínhamos esse vício por praticar esportes. Brincadeiras eram de correr, mesmo entre os primos. Jogar futebol, então, meu irmão, que vem depois de mim, né, o Orlando, que é padrinho do Guilherme, que deve estar escondido por aí. Meu pai e minha mãe nos davam brinquedos que não bolas, a gente desmontava e virava bola.
Eu lembro um caminhãozinho de plástico, cada um ganhou um, nós tiramos a caçamba do caminhão e jogávamos na cozinha, né? Então, quebrava as coisas da minha mãe. Nós tínhamos esse apego a fazer o corpo funcionar. Eu recebi um meme esses dias que estava assim: anos 60, a mãe, moleque, vem para casa. Século 21, moleque, vai para a rua. Porque, como foi dito, a criançada fica somente em casa e tem que impor para que pratique alguma coisa com alguma coisa mais que envolva mais o corpo e não só a mente. E como disse o Martinho, né, estranho, com tanta informação, o QI é mais baixo. Mas essa geração minha, nossa aqui, é uma geração que tem isso, continua, porque geralmente eu fiquei com mais capacidade intelectual que meus pais. E a nossa geração, depois eles nos deixavam e nós tínhamos a incumbência, como eu tenho até hoje, de cuidar deles. No caso, hoje só cuido da minha mãe. E essa geração hoje, além de tudo isso, Martinho, cuida dos pais e cuida dos filhos. É uma geração muito carregada de obrigações. Bom, e o que isso tem a ver com a educação e o esporte? É que tem de partir, portanto, do Estado uma legislação que imponha essa prática desportiva aos jovens, não pensando em guerra, mas pensando na preparação dos jovens para o futuro e, principalmente, na saúde, para não onerar o Estado com enfermidades. Você falou, Martinho, que hoje um garoto de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma. Um médico amigo meu, falecido há pouco tempo, uma vez ele me disse: o celular é mais potente que os computadores da Apolo 11. Apolo 11, para quem não sabe, é que levou o primeiro ser humano à Lua. A gente tem tudo isso no bolso. Só que hoje isso daqui virou um vício. Eu tenho cadê os magistrados aqui? O Sandro Namias, lá, ex-presidente da Matra 11 de Manaus, ele trabalha muito esse tema da desconexão. E ele diz que o celular, ou melhor, o smartphone hoje é o cigarro dos anos 50. Porque nós somos viciados. Eu falo em sala de aula, em palestras. Essa semana mesmo eu falei numa das palestras que eu levanto de manhã, eu sou religioso, peço a proteção divina, agradeço por mais um dia e vou olhar o celular, porque eu vou ver, vai que o mundo acabou. Se o mundo acabou, eu volto a dormir. Mas eu tenho que olhar o celular para ver o que está acontecendo. É um vício. E fica o tempo todo com esse aparelho, e isso nos afasta da prática desportiva. Então, como o tempo é pequeno, eu fiquei num dilema quando eu vi o tema. Eu falei, eu falo disso que eu estou falando para vocês, ou iria falar sobre o estudo do direito desportivo. Mas eu achei melhor não fugir, por isso foi bom os 2 primeiros aportes, para encaminhar na mesma toada do esporte e educação. Porque, Martinho, você disse isso no meio da sua palestra, ou talvez eu sintetize, se eu estiver errado, me corrija. O esporte não é só saúde, ele ensina moralmente. Prepara a pessoa, porque o esporte, principalmente esporte coletivo, companheirismo, obediência a regras, ou até desobediência às regras, que também faz parte. Esses dias um cliente meu, jogador de futebol famoso, mas aí está em fim de carreira, a gente estava aguardando para fazer uma audiência e comecei a bater papo com ele, né? Ele falou, ainda bem que eu estou terminando minha carreira, que esse VAR estragou tudo. Quantos pênaltis que eu consegui fazer o juizar que não foi? Mas aí nós estamos falando do esporte de alto rendimento. O esporte para criança, um professor de educação física não tem que saber apenas de fisiologia, ele vai ter que ter uma formação também ética e moral.
nesse momento da infância e adolescência, ele tem de passar esses ensinamentos. Você não pode ludibriar o árbitro. Você não pode ganhar a qualquer custo. Quando se vai para o esporte de alto rendimento, aí já é uma outra conversa. O sujeito já é adulto, aí ele sabe o que faz. Mas na formação, é obrigação do professor preparar não apenas o físico, a mente e a personalidade do atleta. Tá bem? Terminou? Tá? Tem mais 45 segundos. Ah, então esses 45 segundos vamos cantar. O que você quer cantar? Não, deixa para lá. Então, gente, já que eu terminei, Ângelo, você tem 40 segundos a mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Zainag, sem dúvida. Eu tinha até feito algumas anotações que eu ia comentar no fim do painel, já se tornaram inúteis porque acabaram de ser comentadas no mesmo sentido em que eu... não, imagina, sem dúvidas, brilhante. E agora, para que nós possamos encerrar de forma magistral esse painel, professor Ângelo, por favor. Muito obrigado, magistral. Fica por sua conta, doutor Vinícius. Bom, muito boa tarde a todos. Preliminarmente, não posso deixar de fazê-lo, né? Eu me sinto mais do que homenageado. É um brinde por ter me dado o direito e a oportunidade de conhecer pessoas que se tornaram grandes amigos e grandes partners da construção da episteme que a gente faz aí do direito esportivo, no nosso cotidiano, como operador do direito, como professor de uma cátedra de direito esportivo. E, lógico, eu tenho que agradecer a minha grande amiga, a doutora Flávia Zanini, pela oportunidade, por esse brinde. Ela e sua equipe, eu não posso deixar aqui de nominar a doutora Sara, o doutor Wanderson, o doutor Carlos Ramalho, também ao doutor Thomas Ló, por ter nos cedido a oportunidade de fazer esse evento, mas, obviamente, que a doutora Flávia e a equipe e me prestaram essa homenagem que hoje eu tenho certeza que eu seria um homem menos feliz se tivesse passado por essa orbe no planeta e não tivesse tido a oportunidade de vivenciar esse momento. Eu tive a oportunidade de participar de um evento muito parecido e eu fiz o meu humilde contributo a isso, quando, por convite, contribuí com um capítulo na obra em homenagem ao meu amigo Zainag. E eu fiquei imaginando aquela época o que o Zainag tinha sentido, tinha vivenciado. E naquela época eu tentei dimensionar, hoje eu dimensiono. Hoje eu tenho a certeza de que é um brinde, é um coroamento à minha persistência. Hoje eu ouvia a desembargadora Ivani fazer o seu pronunciamento e ela falava dos primórdios do direito esportivo, depois esteve a continuar a me dizer seu contributo na primeira pós-graduação em direito esportivo, e ela dizia: Ângelo, jamais eu imaginaria que o direito esportivo pudesse ter acumulado construtos, paradigmas e bases epistemológicas como nós temos hoje. É verdade. Eu volto a falar da homenagem, do livro, estou me referindo ao livro. Eu agradeço a Flávia e a toda a equipe, aos colegas, todos os companheiros da SBDD. A SBDD está passando pela sua terceira fase, eu vou falar sobre isso rapidamente. E quero agradecer também a minha equipe, eu digo que é minha, porque está dentro do meu coração, a minha equipe do GED. Eu tenho aqui vários colegas que ocupam esse espaço
no Rio de Janeiro, também no panorama nacional, por ter sido o primeiro grupo de direito desportivo fincado, né, filiado à CAPES, ao CNPq, reconhecido até internacionalmente, graças a Deus. Tudo muito difícil, porque se trata de uma universidade pública, federal, onde as verbas não aparecem, e quando aparecem externas, não tem rubrica específica na própria faculdade, vai para toda a universidade e a gente não consegue aplicar. Então, eu agradeço a esses meus companheiros do GED. Eu não vou nominá-los, porque eu tenho vários aqui, mas todos sabem quem somos. E conseguimos, ao longo desses 20 anos que eu estou à frente do GED, eu já vou fazer aí 30 anos como professor da Universidade Federal do Rio, e eu aproveito, sem atropelar as ideias, para fazer uma notícia em primeira mão, já que eu tenho aqui vários professores, pelo menos 2 estão aqui nesse momento, tem mais a doutora Flávia, a doutora Juliana, enfim. Nós estamos lançando, se Deus quiser, nos próximos 3 meses, já com início para o próximo semestre, o primeiro mestrado profissionalizante em Direito Esportivo numa universidade pública do país. E, obviamente, que a historicidade do direito desportivo no nosso país não permitiu que a Faculdade Nacional de Direito, berço da episteme jurídica nesse país, um dos berços, né, da episteme jurídica nesse país, tivesse um corpo docente qualificado de 1.630 e poucos professores que a universidade tem, só tem um titular de direito desportivo, que sou eu. Isso é inconcebível, inconcebível. E aí, quando eu lanço a ideia do mestrado há 3 anos atrás, quer dizer, a ideia já vinha desde há muito, mas há 3 anos atrás eu peguei na caneta e comecei a desenhar o mestrado, e a primeira coisa que a CAPES me pede era corpo docente qualificado. Onde? Eu conversei com o Zainab sobre isso, uns 2 anos atrás. Onde que eu vou conseguir corpo qualificado? Né? Porque o mundo se estabelece num contexto dialético. Como é que eu posso formar se eu não tenho formadores? Tem que iniciar de alguma forma. E aí, graças a Deus, eu acho que doeu a consciência dos homens que dirigem a CAPES e subverteu-se a ordem lógica das coisas. A CAPES nos pede para montar um mestrado a necessidade que há no panorama nacional da universidade pública ocupar esse espaço de episteme e uso desportivo. E coube a Federal do Rio de Janeiro, e aí eu agradeço a oportunidade dos meus companheiros, através do GED. Nós estamos agora a ser lançado no município do Porto, no distrito do Porto, se Deus quiser, em maio do ano que vem, a nossa 11ª obra ordinária e a nossa 18ª publicação em tomo, em livro. E já estamos no nosso 6º número da revista, que ainda não está indexada, mas se pretende que esteja indexada em breve. Tem toda uma burocracia, como a Flávia, hoje, a Flávia nos noticiou, o doutor Vinícius, que é o responsável, espero que consiga indexar a revista da SBDD. E, enfim, eu queria dar essa notícia. E que nós conseguimos, quer dizer, a episteme e uso desportivo avançou de tal ordem que chegamos a ponto de ter um mestrado numa universidade pública, se Deus quiser, estará funcionando no primeiro semestre do ano que vem, e vamos em breve começar o processo seletivo. A Flávia, obviamente, a aproximação da SBDD com o GED e com a FND, através da Flávia, que também leciona conosco, lá, não só dos cursos de extensão, como também de pós, certamente a SBDD será contemplada com indicações para propositura de candidaturas desse mestrado. Então, diante disso, eu vou fazer um pequeno bosquejo. Eu tenho 15 minutos para falar, né? Já 15h45. Eu ganhei 45 do Zainag. Então, eu devo ter já tomado 5 minutos aqui nesse preâmbulo, e eu vou tentar fazer um bosquejo do que disseram os colegas que me antecederam, nomeadamente a doutora Eliane, o doutor Martim, o doutor Zainag. Mas antes eu vou fazer uma referência, que a gente pretende falar de educação,
uma referência do que disse o ministro Douglas. Hoje citou para mim uma obra basilar de quem vai estudar o desporto no planeta. Ninguém pode estudar o desporto no planeta ou a essência do direito desportivo sem ler Huizinga, sem ler Homo Ludens. Para mim, a obra é basilar. O desporto não sobrevive sem o jogo. E o Huizinga, ele tem uma sentença que, para mim, é fulcral. E, inclusive, já foi base até em alegações minhas dos tribunais. O homem só é humano quando joga. E, a partir do momento que o desporto abre mão do jogo, ele deixa de ser desporto para se tornar qualquer outra coisa, e de qualquer outro tipo de contrato, Martim, que se possa estabelecer com outro sentido axiológico. Então, o Martim também, eu disse que eu faria um bosquejo, não vou observar, respeitar a ordem, a cronologia das impostações, mas o Martim falava das questões axiológicas ligadas à observância do contrato, para ter realmente a consciência da necessidade de cumprir o direito, de entender a necessidade do direito, o bem que o direito pode trazer, porque o direito é a forma grafada da retratação daquilo que o homem deixa de ser o absoluto individual para ser o absoluto coletivo. Isso significa que eu abro mão da minha consciência personalíssima para me tornar parte da consciência coletiva. Isso é o direito. Mas para isso é preciso ter educação. Porque, lamentavelmente, em alguma época das nossas vidas, nós nos tornamos egocêntricos. Isso é natural, é da natureza humana. E a gente muda isso através da educação, através da transmissão e assimilação de nossa parte da questão dos valores. Então, essa questão do contrato, do pacto social, de entender que o direito é uma necessidade, inclusive no jogo, inclusive no desporto. Esse desporto que é o maior fenômeno, sem dúvida, da sociedade contemporânea, desde há muito. E eu diria, vou fazer aqui um pequeno salto no assunto e também na trajetória da história, eu vou acabar terminando com a Eliane, que foi a primeira a falar. A primeira regra desportiva, há um equívoco com alguns estudiosos de direito desportivo que denotam ou apontam que a primeira regra do direito desportivo foi o delineamento do fair play feito por Thomas Arnold, ali no prenúncio do século XIX, quando incluiu, foi a primeira pessoa, não é? Foi o primeiro intelectual, depois do Barão de Coubertin, a entender, depois dos gregos, desculpe, o Barão de Coubertin veio depois, que erro cronológico, o Barão de Coubertin veio depois. Ele foi o Thomas Arnold, depois dos gregos, o primeiro indivíduo que entendeu que o desporto era um veículo de educação e colocou o desporto como matéria nas escolas britânicas, nas escolas inglesas. Então, ele criou o princípio do fair play, que nada mais era do que a observância da ética. Então, não existe direito ao jogo, direito ao desporto, sem uma educação ética, já que o próprio fair play é a retratação do código, do pacto moral que deve existir para a sobrevivência do desporto. Damos um salto na história e vem a educação olímpica, enfim. E aí eu vou fazer mais um salto na história para poder chegar ao ponto culminante aqui da nossa mesa, que é a educação e desporto. Esse binômio educação e desporto. E eu diria o seguinte, desde sempre, o desporto esteve atrelado à educação. E quando eu falo desporto, eu gosto, algumas pessoas me perguntam por que eu uso desporto e não esporte. Eu me acostumei a falar de desporto, e não é pela minha educação lusitana, não. Eu fiz parte da minha formação universitária em Portugal, porque a nossa lei maior fala em desporto, não fala em esporte. Então, eu prefiro usar a nomenclatura de desporto, não é mais afeita à nossa educação lusitana e mais também à língua francesa, não é? E abro mão um pouco do vocábulo anglo-saxônico do esporte. Desde sempre, a educação esteve ligada ao desporto. Por quê? Porque se eu vou dividir o planeta Terra
fazer uma cisão do planeta Terra em duas metades, e aí eu vou, por uma questão de opção epistemológica, eu vou colocar de um lado os chineses, poderia pegar os hindus, por exemplo, né, os indianos. Eu prefiro colocar os chineses, que é o primeiro registro das atividades físicas, é dos chineses. Os chineses sempre entenderam que a atividade física e o jugo era uma forma de educação. Se não nos lembramos, o Tai Chi Chuan e o Kung Fu, né? Até uma homenagem ao Ibrachina, né? Ibrachina. Uma homenagem ao Ibrachina. O desporto surge no mundo oriental pelas mãos dos chineses. Foram os primeiros a codificar, uma pena que o Thomas não esteja aqui nesse momento, mas que alguém me diga. Foram os primeiros a codificar, fazer uma codificação jurídica do desporto, porque não poderia ter educação sem jugo em todas as idades. Tinha a educação do jugo ligada à puericultura, às crianças, e também aos idosos, e aos adultos, e aos soldados para a guerra. Soldados, antes de ir para a guerra, jogavam, praticavam esporte. Há até a lenda de que o futebol começa na China. Damos um salto na história, vamos aos gregos. E o que é o esporte para o povo grego? Dividir em duas metades, né? No Oriente, os chineses, no Ocidente, os gregos. E nós vamos revisitar a paideia platônica. E na paideia platônica, o primeiro sistema de educação ocidental, Platão, ao fazer uma cisão do corpo e da alma, diz que o corpo perfeito só pode abrigar uma alma perfeita através da atividade física do jogo. E como seria a educação dos efebos nas escolas de efebia? Através do jogo, através do esporte, que a gente não chamava de esporte. Né? Eu vou muito pela esteira de Milan Kundera, quando diz que o presente coloniza o passado. Nós chamamos de desporto, de esporte, aquilo que os gregos faziam na educação. E hoje teimamos, até no desporto de alto rendimento, em fazer uma separação entre a educação e a prática desportiva. Pois bem, diante disso, eu vou chegar ao que disse o meu amigo Zainag, quando ele falou dessa educação militarista. Há um educador filósofo, ele se diz filósofo, esqueci o nome dele, educação física progressista, Giraldelli, Paulo Giraldelli Júnior, que dividiu a história da educação física no Brasil em 4 etapas. A primeira etapa, a etapa higienista, que foi essa, que eu e o Zainag, eu fiz ordem unida na escola também, com o Zainag, preparei trincheiras, passei por baixo de manilhas, subi cordas, saltei, lutei. Aliás, nunca deixei, me apaixonei por isso na escola. Tenho muito da minha formação com a educação desportiva através pelos desportos de combate, não me arrependo. Só tenho a agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade. Então, nós tivemos uma educação higienista baseada para a saúde, que estar preparado para a guerra é estar saudável. E a educação física era voltada totalmente para a saúde. Isso vai mudar na década de 40, com Getúlio Vargas, que começa não vou dizer filosofia, mas uma educação física, uma pedagogia voltada para o militarismo. Era educação para a formação do cidadão soldado. O Getúlio Vargas delirou, né, entendendo que haviam as raças. Logicamente, ele se baseava na racialização de Hitler, de Mussolini, entendeu que existia uma raça brasileira, e essa raça brasileira devia ter um sistema de educação física voltado para a raça brasileira, só para a raça do homem brasileiro. Ele não vislumbrava as mulheres. As mulheres eram educadas para ter graça, e graça através de movimentos suaves. Só poderia ser alcançado através da dança e algumas formas de ginástica. Saltamos da era de Vargas e vamos para a época do Estado Novo.
após Estado Novo, entramos numa educação física, Zainag vai se lembrar, ali na década de 70, 80, que é educação física pedagogicista, toda voltada para a educação, ou seja, fazer educação física e jogar é educação. Não. O que é o esporte? Esporte é educação? Não. O esporte é aquilo que a gente fizer dele. Ele pode ser educação ou pode ser muito pelo contrário. Não é? Uma educação para um treinamento para a marginalização e para a violência. Isso foi o pedagogicismo. Até nós entrarmos aí, sim, na época do governo militar, e aí entramos numa fase ainda pior, que é o competitivismo, o excesso de competitivismo. Abriu-se mão, e aí eu chego, saio do bosquejo do Zainag, muito bem feito, Zainag, muito bem lembrado, e chego na Eliane, quando ela fala das mazelas atuais da hipocinesia ou hipossinestesia do homem contemporâneo. Mesmo no momento, como bem disse a doutora Eliane, a educação, a Organização Mundial de Saúde, já desde 1960, promulga um paradigma para o planeta dizendo o seguinte: não há mais possibilidade de procurarmos educação para a saúde. É necessário que o binômio, que os dois momentos da vida do homem aconteçam simultaneamente, educação e saúde. Isso desde a Conferência de Alma-Ata, que é uma ex-república soviética, em 1960. E nós chegamos hoje, né, no terceiro milênio, com uma sociedade altamente em risco da doença da hipossinestesia. Os dados aqui que eu não tenho, que a Eliane tem, que é o estudo dela, e nós temos, no Brasil, muito bem contemplado e muito mal operacionalizado, na Constituição da República Federativa do Brasil, nomeadamente no seu artigo 217, uma terceira dimensão social do desporto, que é o desporto de participação, que pouco se fala nele. Pouco se fala nele porque pouco interessa a mídia. Ele geralmente vai interessar a mídia eleitoreira. A mídia eleitoreira em épocas de eleições, que aí se lembram das comunidades, se lembram de fazer ruas de recreio. É esse desporto de participação que nos referimos, o que a Eliane se refere, que o desporto não é só jogar o voleibol, a pelada do futebol, ou a pelada de basquetebol. Não é isso. O desporto é a prática, é qualquer prática de atividade física que você faça, competindo com você próprio. Eu pratico o mesmo esporte que eu praticava há 30 anos atrás. Eu religiosamente voltei, eu tive que diminuir um pouco as minhas atividades, mas atualmente, 2 meses para cá, eu pratico de 3 a 4 vezes por semana, o mesmo desporto. O que eu tive que fazer? Apenas readaptar. O desporto é o mesmo, eu tive que readaptar. Eu ia para a academia para competir com os meus colegas, nunca com adversários, mas com meus oponentes. Hoje a competição é estabelecida comigo próprio. Eu tenho tanta dor, tenho tanta preguiça, que a primeira competição que eu estabeleço é comigo próprio, se eu levanto ou não da cama, se eu saio ou não de casa. Já estou jogando. Então, o desporto é também atividade física. E esse desporto de participação é o meio que os adultos e os idosos têm garantidos pelo Estado brasileiro de ter um nicho de saúde saudável. Já que o desporto educacional, que também está contemplado no mesmo artigo da Lei Maior, o desporto educacional fala de uma educação de uma educação física e desportiva para a saúde e para a educação. Se a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão observador, que faz a construção científica de tudo que se refere à prática da atividade física e à saúde, diz que é educação e saúde, o desporto educacional tem que ser voltado para a saúde e para a educação simultaneamente. Já acabou meu tempo, é isso? É isso? Tá bom, estou acabando, está certo. Tá certo. Então, eu acho que aqui eu contemplei, acho que eu já disse o que eu queria dizer. Nós temos, basta que executemos, porque nós temos contemplados na lei, né? Como disse o Martinho, é preciso ter consciência da educação. Né? O Piano já nos ensinou lá nos primórdios da educação romana
que os gregos tinham a consciência do direito, mas não tinham a ciência do direito. Hoje nós temos a consciência da necessidade de observar a lei e temos a ciência do direito, sobretudo uma ciência do direito desportivo. Que o direito desportivo é muito mais do que as contendas dos tribunais. Eu estava aqui há 1 minuto, antes da doutora Sara me chamar aqui para a mesa, recebendo uma mensagem lá do tribunal, de uma sessão que haverá na próxima quarta-feira. A gente já sabe mais ou menos o que é que vai ser tratado, pedindo a minha confirmação de presença na sessão. Mas o direito desportivo não é só isso, não são só as contendas dos tribunais. O direito desportivo também é alguma coisa muito maior. É aquilo ligado ao direito do brasileiro à prática desportiva. E o direito da prática desportiva não está ligado só ao entretenimento do futebol de alto rendimento, de assistir um jogo entre Flamengo e Grêmio, e assistir aquele massacre de 4-0, e no time da Flávia. Então, não é só isso, é muito mais que isso. Sobretudo a saúde e a permanência de uma forma que vale a pena, com qualidade de vida nesse planeta. E, obviamente, como disse a professora Eliane, a prática da atividade física e desportiva é o meio mais barato e mais rápido de preventivamente obter a saúde, como faz o Ibrachina, que investe na comunidade. O investimento na comunidade, o investimento na atividade física, no investimento na prática desportiva. Porque quando você investe nisso, você afasta muito mais o perigo das doenças sociais. E quando eu me refiro a doenças sociais, é muito mais do que as doenças organicamente concebidas. Mas daquelas doenças sociais que colocam os jovens em situação de risco, do risco da droga, do alcoolismo, da marginalização. Portanto, eu não faço apologia do desporto apenas por ser desportista e por gostar, mas eu faço apologia do desporto e da prática desportiva porque eu acredito nela, porque eu sou um exemplo vivo dela. Já tive problemas de saúde graves e onde todos apostavam que eu jamais voltaria a praticar atividade física, problemas de saúde gravíssimos. E continuo a ser um praticante. A prova de que o desporto, a prática desportiva e a atividade física é um nicho, um meio e um ambiente, uma ambiência de saúde. Eu não faço pelo registro da leitura e apenas daquilo que está grafado nos livros, nos artigos científicos, mas do próprio empirismo da minha vida, de viver desportivamente e acreditar no desporto, acreditar na prática desportiva como um investimento para uma vida melhor. Muito obrigado, desculpe se eu me alonguei, eu sei que eu passei algum tempo. Obrigado, professor Ângelo. Na verdade, não se alongou, foi mais uma lição. As regras existem e elas precisam ser cumpridas até o momento em que uma fala dessa nos faz esquecer das regras e simplesmente aproveitar esses minutos a mais que nós tivemos. Muito obrigado por essa aula. Mais uma vez agradeço a todos da banca, professor Zainag, professor Martim, professor Ângelo, professor Eliane. Agradeço à organização, ao Thomas Lau pelo apoio ao evento, ao Ibrachina, a Flávia Zanini, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo, pelo convite para presidir essa mesa, e dou a mesa por encerrada.